Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. O programa Personalidade de hoje faz uma homenagem um pouco atrasada, é verdade, mas em tempos de pandemia tudo está valendo. É uma homenagem aos 75 anos da museóloga Carmen Lúcia Dantas, que está aqui com a gente para falar sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre tudo que cerca a vida dessa grande personalidade alagoana. Olá, Carmen, tudo bem? Olá, Paulo. Bom estar com você. Bom estar aqui na Isso. Assembleia. Muito bom. Dessa forma diferente, né, Carmen? A gente sempre se viu tão de pertinho, mas agora a pandemia não permite que isso aconteça e a gente está, você de lá, eu de cá, como diz a poesia popular, você de lá, eu de cá, rio corrente no meio, né? Então, vamos falar um pouco dessas homenagens que você recebeu agora, não é? A gente capturou aí uns vídeos que o Arquivo Público fez uma surpresa a você, e um vídeo bastante completo que a gente dissecou ele e vai mostrar um pouco aqui. Mas nesse primeiro bloco, Carmen, normalmente a gente começa com as reminiscências mais antigas, né? Então, você é alagoana de onde? Eu sou alagoana de Penedo. Nasci na Rua da Corrente. Quando abri os olhos, eu vi o São Francisco, que eu vi na minha frente. Isso, então a primeira imagem é a do São Francisco. E essa imagem, ela fica com você até hoje? É uma imagem que você sempre tem, sempre se mira nela, sempre está junto de você? Sim. Toda Penedo está comigo sempre, em todos os meus 75 anos. Porque Penedo, além de ter sido meu berço, Penedo é uma cidade que cativa pela sua própria topografia, pela sua arquitetura, pela sua moldura, ali com o São Francisco emoldurando toda a cidade, né? Então, a minha cidade me acompanha sempre. Sempre estou com ela. Isso. Em Penedo, você passou os primeiros anos da sua vida. Estudou lá, como é que foi esse seu primeiro contato com a cidade, até que idade, né, você ficou por lá, como era que isso acontecia? Eu fiquei até os 23 anos quando casei, mas eu estudei no Colégio Imaculada Conceição. Minhas amigas, até hoje, nós temos uma alegria muito grande de reencontros. Nós nos encontramos quando completamos 50 anos de formadas no pedagógico. Então, há toda uma ligação com a cidade, com os penedenses, que está como selado na minha história de vida. E Penedo tem um sentido muito especial até para a minha opção profissional. Brincando, correndo, namorando pelas ruas de Penedo, eu me apaixonei pelo cenário barroco da cidade e isso me levou a ter uma curiosidade com relação à arte. Nisso, eu fui muito estimulada pela minha mãe. Minha mãe era professora de história e conhecia muito de literatura. Ela recitava muito bem, ela dançava muito bem. Meu pai era muito alegre, boêmio e alegre. Então, eles me deram um lastro de alegria, de olhar e estar sempre indo para o recreio e de responsabilidade intelectual. E isso
é que foi a base, foi a minha raiz para que eu continuasse. Quando me mudei para o Rio de Janeiro, com o casamento, quando olhei para um painel que anunciava um cursinho para museologia, eu disse para o meu marido, na época, o Abílio Dantas, eu digo, tá aí, este vestibular eu faria. No dia seguinte, ele me chegou com todo o material relativo ao vestibular de museologia. E eu fiz e gostei muito, fiquei muito feliz. Isso. Carmen, é interessante isso, porque normalmente você nasce no interior, é o que acontece mais com as pessoas. Vem para Maceió logo cedo e as que vão para fora vão depois. Então você fez uma ponte direta, né, de Penedo para o Rio de Janeiro. Não chegou a fazer aquele pit stop, como diz a história, aquela parada em Maceió. Foi uma ligação direta, não é? É verdade. E como foi assim sair de uma cidade? Porque Penedo, por mais que ela é uma cidade viva, né, grande, né, que funcionou como um centro do Estado durante muito tempo, um centro comercial, um centro importante artístico, tem até um teatro, né, nos moldes do que a gente tem aqui, mas é diferente do que uma menina do interior, uma menina ainda com 20 e poucos anos, sair casada diretamente para a metrópole, a grande metrópole, que era o Rio de Janeiro. Como foi esse impacto? A mudança foi grande mesmo. E eu saí preparada para ser a dona de casa. Eu não saí preparada para estudar, para cuidar da minha vida profissional. Eu saí para ser mãe, dona de casa, esposa, boa esposa, porque assim fui preparada em Penedo. Só que, quando eu cheguei no Rio, com todos aqueles museus, todas as possibilidades de exposições, o Abílio me trazia o Jornal do Brasil todos os dias. Eu comecei a me interessar por tudo aquilo que eu via em potencial através de minha mãe, através de Hernani Mero, o historiador de Penedo também. Aquela sementezinha que foi plantada ali em Penedo, ela germinou quando encontrou o solo fértil. E aí eu me dediquei totalmente ao estudo. Tive o meu filho, André, e com 2 meses mandei ele para Penedo, para meus pais ficarem com ele durante o semestre e arranjarem uma boa funcionária para ele ir para o Rio e eu poder continuar estudando. Então, quando ele chegou, eu pensei, eita, que meu filho não vem para os meus braços, não me conhece. Qual o quê? É verdade. Esse sacrifício para poder estudar, né? Mas eu sempre queria voltar. Até que eu estava já para concluir, faltava 1 ano para concluir a museologia, quando o marido ligou e disse, tem uma vaga para Maceió, ele trabalhava no Banco do Brasil, tem uma vaga para Maceió, eu digo, pegue na hora. E ele pegou a vaga, veio, mandei o meu filho para Penedo, para os meus pais ficarem com ele, e eu terminei o último ano no Rio e já vim para Maceió. Carmen, interessante, eu sempre achei que você de formação fosse antropóloga, né? Porque tinham poucos cursos de museologia, né, no Brasil. O curso de antropologia já era mais antigo, então eu pensei que normalmente os museólogos e as pessoas dedicadas aos folguedos, à cultura, normalmente o caminho natural vem da antropologia. Então não, você já foi museóloga
de cepa. Aquela começou como museóloga. Preparada mesmo para o museu. Mas aqui eu recebi toda a atenção de Dr. Theo Brandão, que me levou para o Museu Theo Brandão, que é de antropologia e folclore. Então, devido ao acervo do museu, eu comecei a estudar essa tipologia, não é? A arte popular, através do mestre, do grande mestre, que foi Dr. Theo. Mas tem um fato que eu vou aproveitar para dizer com relação à museologia. Há quase 50 anos atrás, ou mais do que isso, quando eu me formei, que mandei dizer para os meus pais que me formei não, quando eu passei no vestibular, que tinha passado no vestibular de museologia, ninguém sabia o que era isso. Quando eu cheguei em Maceió, que aí eu, querendo muito trabalhar, queria conhecer as pessoas da minha área, da área cultural, e fizemos uma recepção lá em casa para algumas pessoas. Meus pais vieram de Penedo e era uma apresentação para as pessoas da área cultural. E, na ocasião, nós tínhamos no Jornal de Alagoas, onde trabalhava o meu marido, que se chamava Josué Júnior, era cronista social. E o Josué ficava, dona museóloga, cadê o tira-gosto, dona museóloga? Mais um whiskyzinho, dona museóloga. Uma pessoa de representação aqui de Maceió, na época, ficou intrigada. Aí perguntou a meu pai, seu Aloísio, onde o senhor achou um nome tão difícil para botar na sua filha? Achando que era o meu nome. Carmen, vamos ver algumas fotos e você vai falando aí sobre elas para a gente dar uma pincelada agora, uma arrebatada nisso, vendo algumas imagens, né, antigas aí, da família toda, né, dos irmãos, que você teve muitos, né? Então eu vou colocar aí, ó, o que é que estamos vendo? Lindos, meus irmãos, lindos, muito amados, muito amados. Meus filhos, muito amados, estávamos nos preparando para irmos ao carnaval, começando o André já aqui de colar, André, Tereza e Daniela, filhos amados. Aí a sua companheira, Cíntia, jornalista, braço direito e esquerdo hoje. É verdade, ela aqui é quem resolve tudo nessa parte de competentíssima, um beijo na Cíntia, né, que é uma jornalista competentíssima, e fotógrafa, viu? Uma grande fotógrafa também. Eu acompanho o Instagram dela, olha aí, netinhos. Aqui é minhas netinhas, as netinhas mais velhas, Maria Eduarda e Clara, duas netinhas. É um presente. Ser avó é um presente. Aí sou eu, muito feia, quando devia ter 1 ano, mais ou menos. Uma cabeça grande danada. Mas, como disse, cabeça grande é sinal de inteligência. Essa foto aí é histórica, todos temos ela, né? Eu tenho uma dessa também. Também, né? Passava um fotógrafo por Penedo, e devia passar por aqui também, por Maceió e por todo o Rio, fazendo essa foto. E todos tínhamos uma foto dessa, né? É verdade. Aí sua mãe... minha mãe, na Praia do Pepa. Nós íamos todo ano passar 1 mês no Pepa. Eu conheci carnaval tarde, porque o carnaval era sempre no Pepa. Acho que por isso eu fiquei com sede de carnaval. Você e Cíntia. Uma foto maravilhosa. Maravilhosa, linda. Do meu casamento com Cíntia, que foi publicada no jornal À Tarde, de Salvador, como capa da revista Muito, que é uma revista da área cultural, da área social, do jornal
à tarde. Um momento muito bonito nosso. Bom, vamos agora, alguns vídeos que eu capturei de lá, mais vídeos familiares, vamos vê-los, aí não precisa comentar, né? Que a gente vai ver aí depoimentos maravilhosos e a gente vai encerrar esse bloco vendo esses vídeos em sequência. Quando a gente voltar, já vai estar no segundo bloco falando um pouco mais com você. Beleza, beleza. Olá, mãe. Mais um dia 27 de setembro. E dia de São Cosme e Damião, o dia do Santo das Crianças. E você fazendo 75 anos e sendo essa eterna criança. A criança que vê a vida, como você sempre disse, com o olhar nos olhos de quem está indo para o recreio. Não é? Com aquela alegria de viver, com aquela alegria de ver o lado bom nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E dizer que tenho muito orgulho de toda a sua trajetória, de toda a sua trajetória profissional, ver a empolgação, o carinho e o respeito que você tem com a cultura do nosso estado, né? O amor, o carinho e o respeito com tudo que você faz. Então eu desejo muitos anos de vida ainda, que você continue sua vida com muito amor, com muita coragem, com muita determinação e sempre ao nosso lado. Um beijo, te amo muito, feliz aniversário. Mãe Carnaval, Sogrinha Alegria, Vovó Folia, de quesito a quesito, mãe, você é nota 10! Deslumbrante, destemida. destilada, parabéns! Parabéns, sogrinha. Olá, vovó Carmen, feliz aniversário, tudo de bom. A gente tem um recado para dar, não é, filha? A Purezinha quer dizer para vovó Carmen que tem muito amor e muita paixão por ela e que sabe que vai crescer tendo uma diva para seguir, para amar, não é? Para se inspirar, não é, filha? Manda um beijo pra vovó Carmen. Um beijo, vovó. Feliz aniversário. A gente te ama. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Voltando agora com o nosso Personalidade, com uma curiosidade, é que essa entrevista está sendo uma entrevista em tempos de pandemia. Por isso mesmo ela está sendo feita em 2 tempos. Nós começamos ela a semana passada, enquanto a Carmen ainda estava aqui em Maceió, veio para o médico fazer, enfim, os seus exames. Nós começamos ela e deu um problema de internet. A internet caiu. E agora a Carmen já está
lá na Ilha do Ferro, não é, Carmen? E a gente vai continuar daí a nossa entrevista. Tem algumas dificuldades essa época pandêmica e essas novas formas, mas também tem as soluções, não é? Porque jamais a gente poderia fazer um programa com a Carmen, ela estando lá na Ilha do Ferro, agora a gente já pode. Carmen, prazerzaço estar com você de volta aqui no nosso Personalidade. E já começar com essa provocação, não é? Você é uma pessoa que é do mundo cultural, e o mundo cultural exige muito esse contato tete a tete. Você sempre está, e como eu também, a gente vai em exposições, lançamentos de livros, espetáculos teatrais, né? A sua atividade profissional mesmo, como é que você está negociando isso nesses tempos pandêmicos? Por exemplo, agora você está aí no seu refúgio da Ilha do Ferro, né? Então, como é que está sendo essa sua negociação para trabalhar, para viver, enfim, para se motivar, né, que está sendo muito difícil para todos nós nessa época de pandemia? É verdade, Paulo, é verdade. Logo depois do carnaval, de brincar calorosamente nos filhinhos da mamãe, nós nos fechamos. Eu e Cíntia, em março, já nos fechamos no nosso apartamento em Maceió, e aí uma quarentena rigorosa, realmente rigorosa, como pede a minha idade. E o perigo do vírus. Isso foi, até certo ponto, tolerável, porque quem tem vida intelectual, o ficar em casa é suportável. Aproveitei para organizar meu arquivo de recortes de jornal sobre todas as minhas atividades. Aproveitei para organizar minhas fotografias, meus textos. Passamos coisa de 7 meses, 8 meses nesta atividade, organizando tudo. Mas, em seguida, o Celso Brandão nos disponibilizou a casa dele aqui na Ilha do Ferro. Então, nós aceitamos e já há alguns meses, uns 2 meses, 3 meses, que estamos nesse refúgio. Mas eu sinto muita falta dos amigos. Eu sinto muita falta dos abraços, Paulo. Como eu gosto de abraçar amigos, como eu gosto da confraternização, de beijar, de abraçar, de sorrir junto com os amigos. Isso me faz muita falta. O samba da periferia, né? O samba da periferia que você ia lá sempre, você, Selminha. Selma, Aproveitar, Carmen, aqui para nós dois mandarmos um beijo para Selma nesse momento difícil que ela está passando, que passou, mas mandar um beijo, que foi o falecimento do seu filho, tão jovem, né? De nossa amiga Selma. Esse parêntese, Selma, desculpe esse parêntese. Selma é um exemplo para todos nós. Um exemplo de resistência, de amor e de superação pela arte. A ela, um beijo muito especial, um agradecimento pelo exemplo de mãe, de amor maior que ela deu para todos nós. Ótimo. Carmen, agora a gente vai mergulhar um pouco na tua... Aquele bloco lá, a gente mergulhou na vida particular, na vida privada, não é? Agora vamos fazer uma imersão na vida pública. E para isso a gente vai rodar algumas fotos, né? E você vai comentando elas, que são fotos da tua vida profissional, não é? E sobretudo de encontros que você teve durante essa vida profissional, encontros importantes, né, que determinaram o seu caminhar na vida profissional, que ajudaram, que tiveram. Vamos lá, vamos para isso aí, você e Rogério. Rogério Gomes, estávamos novinhos,
preparando uma exposição que levamos, sobre Alagoas, que levamos para a Itália. Isso lá nos idos de 80, eu acho que 85, não, antes, 83, na Itália, uma exposição sobre Alagoas. Rogério é um grande companheiro de muitas atividades profissionais e um amigo muito querido, muito querido. Essa exposição, voltando ainda na exposição, essa exposição ficou, era exposição de artes visuais, não é isso? Uma exposição sobre Alagoas. Nós tivemos a parte econômica, literatura, artes plásticas e a cultura popular, e situando em uma situação geográfica e política de Alagoas. Essa exposição aconteceu no Museu Santo Egídio, em Roma, na época em que o reitor era João Azevedo, que foi um grande incentivador das artes em Alagoas. Era uma exposição... Ótimo você falar isso, Carmen, porque é a chance também da gente homenagear as pessoas. Não é? O professor João Azevedo, eu, por exemplo, estava lá na época no DCE, né, em plena ditadura, né, aquela coisa, e ele deu a maior estímulo a gente reativar o teatro universitário, que estava às expensas da reitoria, né? Ele estava agregado à reitoria, ele desagregou, voltou o TUA para a mão dos universitários, e não só isso, ele ajudou muito o festival universitário a acontecer, ele imprimiu a capa do disco do festival. Então é bom falar com você, porque a gente vai desfilando assim as nossas personalidades. Então rendermos também a nossa homenagem ao professor João Azevedo, que em tempos tão difíceis acolheu a arte e a cultura, né? É verdade. O Museu Theo Brandão foi transferido para aquele espaço na Avenida da Paz, no reitorado de João Azevedo. Aí nós estamos ao lado de Ulisses Guimarães, do querido Gustavo Leite e do também querido José Aprígio. Saudosos, né? Saudosos os três. Os três. Estávamos, nessa época, presidindo a Fundação Teotônio Vilela. E Gustavo era nosso diretor administrativo, Zé Aprígio, presidente do conselho, e o Ulisses Guimarães, que foi amigo de Teotônio Vilela, o pai, ele veio visitar a Fundação Teotônio. Foi um momento muito rico para o acervo e as promoções da Fundação Teotônio Vilela nessa época. Entre duas figuras muito queridas. Aí nós estávamos recebendo a comenda Zumbi dos Palmares, que é a comenda mais importante do nosso estado. Eu, ladeada por essas duas figuras muito queridas, Mãe Neide e Pai Célio, ambos me protegendo. Aí, na alegria da montagem da exposição permanente do Museu Theo Brandão, quando da sua reinauguração. Isso em 2001, isso em 2001. É uma exposição sobre esgotos. As nossas publicações. A alegria de ver um livro publicado é quase a alegria de ver um filho parido. É muito bom quando a gente recebe o produto já impresso, o fruto daquele trabalho de quanto tempo. Aí, ao lado de outro amigo, com o Rogério e com o Celso. O Celso, esse amigo de muitas histórias. Fomos novinhos trabalhar no Museu Theo Brandão e juntos viajávamos por essa Alagoas, as regiões todas, final de semana,
viajávamos para descobrir coisas por esse interior alagoano. E ele, muito mais do que eu, porque não tinha os filhos, os 3 filhos atrás, não tinha os compromissos familiares que eu sempre tive. Eita, o Museu Théo Brandão, que a Essa foto está... tá meio enviesada, mas dá para ver lindo, né, o museu. Mas foi um momento maravilhoso em que nós fechamos a Avenida da Paz para comemorar o retorno dessa casa que preserva a alma da gente alagoana. Foi um momento grandioso. Aí, com o meu amigo Moliterno, como o Moliterno me ensinou coisas da vida. Outra figura maravilhosa. Vamos para frente, Renê? Aí, Penedo. A minha Penedo. Quando eu nasci na Rua da Corrente, eu já disse no primeiro bloco, que eu olhei era esse rio. Então, foi nesse cenário que eu nasci. E ao lado da igreja, nós temos o Museu do Paço Imperial, nós temos o Memorial Raimundo Marinho, no mesmo prédio, e tivemos o privilégio de participar dessa equipe de montagem, juntamente com Rogério Gomes, e sob a liderança de Lísia Marinho. Lísia, a presidente da fundação na época. A gente está estourando um pouco, vai estourar um pouco aqui, com essas fotos e o depoimento, a gente economiza lá no outro bloco, porque está muito interessante essas fotos aí. Carmen tocando cuíca. Pois é. Eu não sou só dos livros, não. Eu sou do frevo, sou do samba. Isso aí numa roda de samba na Bahia, maravilhosa. Ele me ensinando a tocar cuíca. Maravilha, eu tenho a maior vontade. Aí na luta por um Brasil melhor, participando das passeatas, sempre voltada para um ideário de um Brasil mais preocupado com a educação, preocupado com a ciência, incentivar a ciência, um Brasil dos brasileiros conscientes, sempre nessa luta. Sobretudo, Carmen, um Brasil que dê oportunidade às pessoas, né? De forma igualitária, né? Que todos tenham oportunidade de ser alguma coisa, né? Exatamente, mais igualitário, que voltemos a um Brasil onde há essa preocupação com a justiça social. Almejo muito esse retorno a um Brasil mais justo. Vamos... É? Sim, diga lá. Um Brasil mais justo, onde a educação e a ciência esteja aberto para todos, de todas as classes sociais. É verdade. É este Pronto, vamos passar agora rapidamente ao depoimento e a gente encerra com o depoimento esse bloco. O que a gente ultrapassou aqui, a gente economiza no bloco que vem. E no bloco que vem a gente comenta o depoimento. Vamos encerrar com o depoimento daquele rapaz com o nome estranho. Como é? Éder Chiodeto. Chiodeto. Depois, no outro bloco, a gente fala sobre ele. Vamos lá, vamos encerrar com o depoimento. Olá, amigos. Eu sou Éder Chiodeto e estou aqui para entrar nessas comemorações de mais um aniversário da nossa querida e essencial Carmen Lúcia Dantas, que por meio do seu enorme coração, da sua grande humanidade, mas também de uma percepção muito acurada da cultura, da educação, nos levou para uma viagem incrível ao perceber o poder da cultura popular e reforçar isso nos cargos que ela teve, nos museus, nas instituições e no dia a dia, quando ela amplifica ainda mais a nossa percepção do humano, o sensível, o sensorial. Por tudo isso, Carmen, parabéns, obrigado, vida longa. De tanto perceber a importância do patrimônio, você mesma se tornou um patrimônio dos mais valiosos para todos nós.
Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar. Estamos de volta aqui com nossa personalidade, com essa personalidade maravilhosa que é a nossa querida Carmen. Carmen Lúcia Dantas, museóloga. Carmen, terminamos o bloco com o depoimento do Éder Iodeto. O que é esse cidadão que eu não conhecia ele? Você me falava anteriormente que ele tem um programa no Arte 1, não é? Que é uma pessoa... Fala um pouco sobre a importância desse depoimento dessa pessoa. O Éder é um amigo que a Cíntia me trouxe. Ele se formou em jornalismo com Cíntia em São Paulo e daí veio a amizade, por extensão, a amizade comigo. E Éder é fotógrafo nacional. Ele tem um programa hoje no Arte 1, orientando os jovens fotógrafos, e é daquelas pessoas tão queridas que foi nosso padrinho de casamento. Então, o Éder está presente nos Filhinhos da Mamãe, ele mora em São Paulo, mas nesse período ele vem sempre, está sempre em Maceió, participando com a gente dos Filhinhos da Mamãe e sempre trabalhando nessa área de fotografia, fazendo curadoria de arte fotográfica em museus. É um grande profissional da arte fotográfica na cidade de São Paulo. Isso. Carmen, falar um pouco mais da... Pronto, aí a gente veio lá do primeiro bloco, a sua possibilidade de fazer um curso inteiramente novo, que é de museologia, que não se falava nisso nessa época. Depois a vinda para Maceió, não é? Quando chega em Maceió, você vai direto para o Museu Theo Brandão. Como é que você exerce a sua atividade profissional quando você chega em Maceió? Não é? A gente viu vários encontros aí, vários momentos do Museu Theo Brandão. Eu, sempre que penso em você, assim, mais remotamente, penso sempre no Museu Theo Brandão, né, como uma referência. Fala um pouco disso, dessa tua trajetória na profissão como museóloga, né, como chega ao Museu Theo Brandão, como é que você exerce essa sua atividade quando volta para Alagoas, para Maceió. Eu tive o privilégio de, logo que cheguei em Maceió, em 73, 74, de ser apresentada a Solange Lages, hoje Chalita. Solange era a diretora do Departamento de Assuntos Culturais, que nessa época pertencia à Secretaria de Educação. Mas ela é quem liderava a área cultural oficial em Alagoas. E quando a minha profissão, apesar de estranha, mas abriu portas para as pessoas que entendiam o que eu poderia fazer em termos de museologia e em termos de cultura, de uma maneira geral. Então, quando Solange soube que eu tinha chegado aqui em Maceió, ela me levou para o DAC, que era esse departamento. E foi numa época em que ela já estava envolvida com os festivais. Eu cheguei já no calor se não me engano, do 2º ou 3º Festival de Verão de Marechal Deodoro.
Então, me incorporei à equipe e na época em que o festival era coordenado pelo DAC, a tônica era a área cultural. Então, eram grandes orquestras, grandes conjuntos musicais, grandes cantores e teatrólogos e artistas de teatro, enfim, era uma festa da cultura maior. Nós tivemos a sorte de estar tomando um esquisinho nessa ocasião ao lado de Vinícius de Moraes. Vinícius cantando na praça de Marechal Deodoro. Me lembro disso, então... Carmen, um momento maravilhoso, né? Foi um momento maravilhoso, aquele. Vinícius, teve quinteto violado, Alceu Valença, né? Vários que foram lá. Era um momento realmente de um festival de arte, um festival de cultura, que desenvolveu muito a literatura também, porque ela promovia, nessa época, os concursos literários. Então, os jovens da época, Zé Márcio, Zé Geraldo Marques, Beto Leão, essa turma toda concorria nos concursos de literatura e também de artes plásticas. Era uma efervescência cultural desses jovens da época. E fiquei com Solange, até Solange deixar o DAC. Quando Solange deixou o DAC, aí já foi Dr. Theo, que foi atrás de mim querendo que eu fosse para o museu. E eu fui para o museu, passei um tempo lá, até que abriram concurso para professor da universidade. E eu fiz concurso, na época, para História. Com a minha aprovação, eu fui deslocada para o Museu Théo Brandão e fiquei uma grande temporada lá no museu, na minha vida ativa na museologia. Houve um determinado momento em que eu quis ter a experiência de sala de aula e deixei o museu para ser professora de História da Arte no Departamento de Artes da Universidade. Tempo depois, já aposentada, o reitor Rogério Pinheiro me chamou para voltar ao museu, aí como coordenadora de um projeto visando a recuperação do prédio. Porque o prédio do Théo Brandão, aquele belo casarão, ele estava em ruínas e o acervo tinha sido transferido para outro espaço por falta de condição de mantê-lo no velho casarão. E eu aceitei o desafio e voltei para coordenar esse projeto. E tive a sorte de ser justo no período dos 500 anos do Brasil. E, nesse momento, a Caixa Econômica estava patrocinando 4 grandes restaurações de prédios antigos no país. Eu fui ao senador, na época, Theo Vilela, e ele conseguiu a aprovação do nosso projeto, porque nesse tempo não havia editais. A gente tinha que apresentar os projetos para os grandes patrocinadores, e a Caixa Econômica era um grande patrocinador. Então, nós fomos ao presidente da Caixa, acompanhada pelo Theo, e ele gostou do nosso projeto e vestiu a nossa camisa. E nós conseguimos fazer a recuperação do prédio, daquele palacete, aquele palacete que é muito representativo da fisionomia de Maceió, da fisionomia arquitetônica de Maceió, porque é um palacete das primeiras décadas do século XX, quando Maceió ganhou o seu perfil arquitetônico. Então, aquele monumento foi restaurado e, em seguida, nós tivemos
com outro projeto, que foi o projeto da instalação, porque o museu restaurado precisava ser instalado, ter o seu acervo instalado de forma digna. E fomos e conseguimos negociar este segundo projeto e montar o museu com uma instalação já moderna. E o privilégio é que tudo isso no reitorado de Rogério Pinheiro, que me dava carta branca. Ele dizia: Carmen, o que você precisar para o museu, você é quem decide. Isso foi muito importante. E eu trouxe para a minha vida o exemplo de um chefe que acreditava em mim, que respeitava as minhas opiniões. Dava a corda, né? Dava a corda, dizer vá, né? Faça. Eu quero o museu pronto. Então, essa liberdade de ação que o professor Rogério Pinheiro me deu para o trabalho. E outra coisa muito importante foi o apoio da imprensa. Olha, Paulo, tudo a imprensa divulgava. O museu passou a ser uma instituição muito simpática para a imprensa alagoana. Então, eu tive esse apoio de divulgação muito grande. Tanto que a festa que nós fizemos foi portas abertas e fechamos a avenida, como está aquela fotografia, né, que passou. Nós fechamos a avenida, porque era festa para todos. E antes das autoridades entrarem no museu, foram os mestres de folguedos que entraram. Foram eles que foram na frente. Quando a porta se abriu, era mestra Virgínia, mestra Hilda, belíssima, mestre Benon, todos esses mestres da época. Venâncio, foram... Nivaldo, todos esses. Eu me lembro. Abrindo caminhos para a gente, porque a casa é a casa deles. Não fosse a produção do folclore alagoano, não teria razão de existir esse belo casarão. E eu me lembro que a moça que está promovendo a organização do coquetel, etc., disse: aí, Carmen, o que é que você quer servir? Eu digo: eu quero servir a mesma coisa para todo mundo, é portão aberto. Porque nós tivemos uma sorte. Como nós devolvemos R$23.000 no final do trabalho, porque a gente já não precisava, o presidente da Caixa ficou tão emocionado que disse: faça a festa do tamanho que você quiser, porque nunca isso aconteceu. E eu devolvi com uma mão e pedi com a outra, que foi para... Eu disse: olha, mas a gente está precisando de umas vitrines para a biblioteca. Ele pode fazer um projeto utilizando esse dinheiro para comprar as vitrines, porque isso nunca aconteceu. Então, nós fizemos uma festa de portões abertos e para exatamente o povo alagoano, porque aquela casa é a casa da alma do povo alagoano. Isso. Carmen, foi não foi, você volta com a mesma história. Carnaval. Foi não foi, isso. Você fala dos filhinhos da mamãe, do carnaval. Então, eu vou exibir agora, nós vamos exibir uma série de fotos para você dizer aí, né, dessa sua paixão. Começamos aí. Eu e meu neto Bento, que é um carnavalesco também, então o orgulho da mamãe já ter bisneto. É verdade. Eu aí, representando Ula, que foi uma prostituta de Jaraguá, uma época, um momento, um ano em que nós homenageamos um grande folião, que foi Rubens Camelo, o pai do Felipe Camelo. E ele era um grande folião. Aí, com meu doce Celso, brincando nesse carnaval que todo ano nós homenageamos uma passagem da cultura alagoana.
Então, essa preocupação em ser um carnaval bem de Alagoas. A Seresta da Pitanguinha, dos meus amores também, que me deram a honra de me homenagear em 2016. Eu fui a homenageada e gosto muito deles. Aí, com meu filho André, minha filha Tereza, minha neta Duda, mostrando a eles que o carnaval é um momento de confraternização, é um momento de alegria familiar, de alegria com os amigos, é um momento para ser festejado. Olha aí, o mestre da nossa mamãe. Eu e Cíntia, minha companheira, que nessa época vinha de Salvador para ficar comigo nos filhinhos da mamãe e está sempre presente, opinando nas minhas fantasias, opinando em tudo e contribuindo para me dar a alegria de viver. Carmen, a gente está encerrando esse bloco agora. Né? Com a Carmen tem que ser 3 programas, porque é uma vida repleta, né, de bastante atividade e atividades às vezes díspares, né? Que essa atividade do carnaval você encara assim como uma atividade séria. É de carnaval, mas é uma atividade séria. Não é? A preparação de tudo isso já há tantos anos. Mamãe já é desde que tempo? Mamãe é de 83. Então é muito tempo, né? Muito tempo preparando isso, né? Ajustando isso. Quando eu chego ao pátio do Museu Théo Brandão, no dia da brincadeira, da apoteose da mamãe, antes de qualquer coisa, antes de falar com qualquer pessoa, eu vou à boneca pedir a bênção. Eu primeiro peço a bênção. É justo. E ensinei a fazer isso. Vamos terminar, então, esse bloco com mais um depoimento. Eu não sei nem qual é que está na agulha. Eu acho que é o do Enio. Olha, vamos terminar e na volta a gente comenta no último bloco e segue com o nosso bate-papo aqui. Vamos ver o Enio. Dizem que Carmen Lúcia Dantas completa idade nova em 27 de setembro. Eu discordo, não acredito nisso. Quem aniversaria envelhece. E Carmen sempre está jovem, quer seja pelo aquele sorriso em flor, quer seja pelo aquele olhar juvenil, ela sempre é jovem. E outra coisa, a cabeça. Carmen sempre pensa no futuro, se posiciona sobre o futuro. Ela tem uma imagem, ela tem uma mensagem por gestos e por fala, que aponta sempre para o amanhã, e para um amanhã melhor do que hoje. Então Carmen Lúcia não envelhece, Carmen Lúcia é o futuro bom. Então Carmen, parabéns para você, mesmo que você não complete aniversário. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estamos de volta aqui com personalidade, entrevistando a nossa querida Carmen Lúcia Dantas, essa promoter cultural, essa museóloga, né? Essa pessoa ligada com a ligação mais íntima com a cultura alagoana, uma referência para todos nós. Carmen, o nosso diretor avisa aqui que nós só temos 8 minutos para encerrar o nosso programa. Então vamos falar um pouco desse depoimento do Enio, que ele diz que você não envelhece
Ele diz que você sempre olha para o futuro, olha, ele diz tanta coisa bacana. Você sabe que o Enio é meu padrinho, né? Padrinho de batismo mesmo, né? Me batizou, eu já estava velho, eu já estava com 18 anos, né? 19 e tal. Ele me batizou para mim casar com a Rita. O Enio teve que me batizar, que o padre que você conhecia, Idelbrando Guimarães, lembra dele? Ele disse, olhe, caso vocês, porque já estou fazendo uma heresia casando um casal de comunista. Agora você vai ter que batizar. Aí eu digo, tá certo. Ele diz, mas para quê? Ele disse, para eu botar no semeador, que estou convertendo uma ovelha. Então foi muito interessante. Então, é esse depoimento fabuloso que assim sintetiza a sua alma, que é esse depoimento do Enio, a alma que aposta no futuro. Como é que é isso, assim, com essa amizade com o Enio, essa... É muita generosidade do Enio, quer dizer que eu não envelheço. Os cabelos brancos estão aqui, dando prova de que o tempo passa, e passa rápido. Mas a minha amizade com o Enio vem de décadas. Desde o começo, ele trabalhando na Gazeta, eu levando notícias da área cultural. Então, houve uma afinidade muito grande. E nós preservamos essa amizade com muito carinho, muito carinho. Enio é uma pessoa que está sempre presente nos momentos de minha vida, é um amigo muito querido, muito querido. E por isso ele foi generoso comigo. Mas é isso, ele recupera uma coisa, não generosidade, eu acho que é uma marca sua, essa coisa do futuro. E eu acho que para a gente arrematar isso tudo, não é agora, como você sempre está inquieta, e uma coisa a gente já sabe, talvez a gente não tenha carnaval esse ano, né? Talvez a gente não possa ter, porque eu acho que essa vacina não chega a tempo da gente desfilar com mamãe. Vamos ter que fazer alguma coisa, né? Pelo menos simbólica para registrar isso, né? O ano em que mamãe não saiu, como diz a história. Mas eu queria falar dos seus projetos futuros, em que é que você está trabalhando, como o Enio disse que você é uma pessoa que aponta para o futuro a sua atividade. Então, o que é que você está pensando, em que você vem trabalhando, né, nesse período sabático forçado, né, que a gente está. Então, em que é que você vem trabalhando para mostrar para a gente aí no futuro? Nesse período, eu pude mergulhar nos meus arquivos, como eu disse a princípio, e reler as minhas publicações. Então, eu penso, Paulo, numa reedição de meus trabalhos, atualizar esses trabalhos e completar com novas informações. É esse o trabalho que eu estou fazendo agora e que pretendo publicar logo que a vida volte ao normal. E o ambiente da Ilha do Ferro é o melhor ambiente para esse momento de reflexão intelectual. Até porque o meu trabalho é sempre voltado para a cultura alagoana. Eu tenho um livro com o professor Douglas Aprato sobre o Rio São Francisco. Então, eu estou revendo o meu artigo que existe nesse livro, para transformá-lo em uma futura edição. Também outros, sobre as regiões de Alagoas, sobre as casas grandes de engenho, todos esses trabalhos que eu fiz, agora estou vendo com um olhar mais maduro. Foram livros publicados há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, então eu estou fazendo uma revisão desses trabalhos para publicá-los quando possível. Mas estou vivendo todos esses momentos, procurando ter um equilíbrio emocional e sempre voltada para o desejo de que essa vacina
logo chegue e que todos os brasileiros tenham acesso a ela, e logo, para que a gente volte ao normal, para que possamos nos abraçar, nos beijar, sorrir juntos. Precisamos disso. Eu estava assistindo ontem, Carmen, e a propósito disso que você está falando, uma entrevista no Bial com o Perfeito Fortuna e o Evandro Mesquita, sobre o Asdrubal trouxe o trombone. E ele dizia justamente isso, né, que você está dizendo aí, que parece simples, mas as coisas melhores são as coisas mais simples, né? As coisas que são ditas com mais simplicidade, e uma delas é essa. O Perfeito dizia, o bom da vida é amar, beijar, festejar, né? Isso é que a gente leva da vida, né? E você reafirma essa posição, que é a posição de vida, né? De construção de vida, de forma de viver. Eu tenho muita noção de como o nosso tempo é efêmero. Então, nós precisamos aproveitar os bons momentos intensamente, porque tudo passa muito rápido. É viver intensamente, não é? Isso. Então, com essa frase, né, sua, a gente quer encerrar essa parte aqui do programa, te agradecendo muito, né, por você ter estado aqui com a gente. E a gente vai encerrar o programa com um clipe grande de fotos suas aí, algumas que a gente já viu, outras que não viu ainda, mas ao tempo em que estamos assinando a assinatura do programa, a gente vai estar vendo isso. E deixar aí para você fazer a sua despedida. Eu quero me despedir de seu programa dizendo da alegria de estar aqui. É muito bom que, apesar da distância física, nós possamos estar, através dos recursos modernos da internet, possamos estar próximo, conversando. Então, desejo que todos nós, logo possamos ficar livres desse vírus, que a vacina chegue para nos imunizar desse mal tão grande que tomou conta da humanidade. E desejo que nosso país logo encontre um trilho para seguir, tendo a educação, tendo a ciência, tendo o trabalho como locomotiva do seu desenvolvimento. É isso que eu desejo, que o próximo ano traga para nós uma nova era, um tempo de paz, de harmonia, de fraternidade, de aceitação e de progresso através da ciência, da educação e do trabalho. É disso que Ok, Carmen. Então vamos em busca desse novo tempo. Muito obrigado. E encerramos o programa agora com um clipaço de fotos da Carmen. Até um próximo programa. Fiquem aí com um clipe da Carmen.